Por dentro dos campos de concentração, especialmente em Stutthof, havia muitos guardas que causavam muita miséria, morte e sofrimento diariamente. E muitos desses guardas, infelizmente, nunca foram levados a julgamento por seus crimes e escaparam de qualquer forma de justiça no final da guerra. Mas houve uma série de execuções que ocorreram em uma enorme colina em Gdańsk, e isso se tratava dos criminosos guardas de Stutthof que foram condenados à morte. Entre os guardas estavam várias mulheres, incluindo Eva Paradis, que com apenas 25 anos foi executada em uma enorme estrutura de forca na frente de mais de 20.000 pessoas. Ela era uma das muitas jovens alemãs na casa dos 18 a 25 anos que eram fervorosas, que dentro dos campos de concentração tratavam os prisioneiros de maneira mais brutal possível. Mas ela pagou um caro preço no final por seus crimes. O campo de concentração de Stutthof foi inaugurado quase que imediatamente após o início da Segunda Guerra Mundial, quando os prisioneiros de guerra iniciais foram enviados ao campo para estabelecê-lo e construir os diferentes edifícios. Mas então, em 1944, o número de prisioneiros em Stutthof aumentou drasticamente. E a maioria dos recém-chegados eram prisioneiros judeus, que vieram dos outros vários campos, como Auschwitz. E cerca de 25.000 prisioneiros foram enviados do maior campo para lá, e para lidar com a grande quantidade de presos que foram transferidos, vários guardas foram recrutados para trabalhar em Stutthof, e as condições lá eram extremamente terríveis. Era um campo de concentração muito, mas muito duro, e milhares de prisioneiros não aguentaram a fome e as doenças, e muitos faleceram de epidemias como o tifo, que deixou o campo de joelhos. Os prisioneiros eram de muitos países diferentes e as execuções eram realizadas diariamente, com diferentes tipos de pessoas sendo baleadas dentro do campo. As extremamente brutais câmaras de gás também foram usadas em Stutthof. E alguns presos eram espancados até a morte pelos guardas da prisão, e outros quase se afogavam na lama. E no total, cerca de 66.000 pessoas foram mortas no campo, e muitas não aguentaram o trabalho forçado que foram obrigados a realizar. No entanto, uma das mulheres que trabalhava em Stutthof era Eva Paradis, que tinha uma péssima reputação entre os prisioneiros. Ela nasceu em 17 de dezembro de 1920 em Lemborg, na República de Weimar, e não se sabe exatamente como foi sua infância. Acredita-se que ela era uma jovem fervorosa, e então, em agosto de 1944, chegou a Stutthof para um treinamento ao lado de várias outras mulheres. Ela estava em treinamento para se tornar uma superintendente do campo de prisioneiras mulheres, e quando ela terminou seu treinamento, ela se tornou uma guardiã. Enquanto estava em Stutthof, ela era conhecida por ser extremamente brutal e muitas vezes espancava os presos com várias armas diferentes. Uma testemunha uma vez disse sobre um incidente que ela ordenou que um grupo de prisioneiras ficasse nu no frio congelante do inverno e depois encharcou elas com água gelada. E quando as mulheres se moviam, Eva Paradis batia nelas. Esse era um tipo de punição bastante comum dentro dos campos e muitas vezes estava associada à punição de muitos presos de uma vez só. Por exemplo, se uma pessoa cometesse uma leve infração às regras, todos pagavam.
Mas Eva Paradis continuou a aterrorizar e espancar os presos. E ela foi transferida para o subcampo de Bromberg Leste por um breve período de tempo, até ser transferida de volta para o campo principal de Stutthof. Então, em abril de 1945, ela fez parte dos transportes em massa de prisioneiros para fora de Stutthof, porque os aliados e o Exército Vermelho estavam se aproximando. Eva Paradis fez parte do último transporte de mulheres prisioneiras para o campo de Lauenburg. Mas, durante a Marcha da Morte, ela fugiu e sabia que seria levada a julgamento no final da Segunda Guerra Mundial. Ela tentou se esconder o máximo que pôde, mas foi capturada. Ela foi presa e interrogada por um curto período de tempo e depois transferida para o julgamento de Stutthof. Ela foi um dos 16 réus acusados de estar envolvidos em horrores no campo. O tribunal impôs uma série de sentenças de morte para as várias mulheres que serviram no campo e Eva Paradis foi uma das mulheres condenadas à morte. E no dia 4 de julho de 1946, com apenas 25 anos de idade, Eva Paradis foi levada para a Biskupia Gordá, em Gdansk. E em uma enorme colina, uma enorme forca foi criada para tirar a vida dos guardas que trabalhavam em Stutthof. Os ex-guardas foram trazidos diante de mais de 20.000 pessoas que se reuniram para testemunhar as execuções em uma enorme forca tripla central. Mas, em uma forca ao lado, Eva Paradis e Jenny Wanda Barkman, duas jovens que eram conhecidas por sua maldade, foram trazidas em um caminhão. Então, os carrascos se aproximaram. Um deles colocou um laço no pescoço de Eva Paradis. Então, os preparativos finais foram feitos. Ela foi colocada em um banquinho. Então, lentamente, o caminhão partiu. E Eva foi deixada pendurada na forca. Demorou alguns minutos para que ela fosse declarada morta, enquanto a multidão observava. Eva Paradis tinha apenas 25 anos quando foi executada, e com ela estavam outros 10 guardas de Stutthof e capos que foram condenados à morte naquele dia. Ela foi uma mulher que colocou medo nos corações dos prisioneiros de Stutthof, e suas ações contribuíram para um grande número de mortos no local. Mas, junto com mulheres como Jenny Wanda Barkman e Irmã Grace, ela foi uma das várias jovens que recorreram à brutalidade extrema dentro dos campos de concentração. E assim, mais uma vez eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se gostou não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia.